Bom, vamos falar agora sobre o ex-presidente Jair Bolsonaro. Ele continua nos Estados Unidos e participou de um evento no final de semana, fez um balanço de seu governo. Durante a fala, Bolsonaro defendeu o Brasil e falou das riquezas do país. Não é fácil ser presidente da República quando se está do lado certo. Ouso dizer que a minha popularidade em 2022 era pelo menos o dobro daquela que tinha em 2018. Mas temos que pensar para frente. O Brasil é uma grande nação. Ninguém tem o que nós temos. Biodiversidade, terras agricultáveis, água potável, riquezas minerais, clima aprazível, belezas naturais e um povo fantástico. Nós não desistiremos do Brasil. E fez críticas ao início do governo Lula. Vocês acompanham o que está acontecendo em nossa pátria. Só falo uma coisa, compare os meus ministros com os ministros que temos no momento no Brasil. Tenho fé, acredito no Brasil e tenho certeza que o Brasil não se acaba com o atual governo. Muitos outros agradecem aos Estados Unidos pela oportunidade de aqui poder ficar. Mas por melhor que estejamos aqui, sempre nos preocupamos com os nossos amigos e parentes que lá ficaram. Não vejo, com os bons olhos, o futuro da nossa economia com as medidas adotadas pelo atual governo. Por fim, Jair Bolsonaro falou que há apenas um caminho para que o Brasil possa se destacar. Fugirmos do populismo e dar meios para o povo trabalhar. Essa é a maneira correta de nós fugirmos do comunismo, do socialismo e sonharmos e sermos de fato uma grande nação. Vamos lá, análise aqui do nosso time, começando com você, Roberto Mota. Qual a sua avaliação, Mota, sobre essa fala do ex-presidente Bolsonaro? Ele tem feito menos aparições, né? Então acho que dá para dizer que foi uma reaparição do ex-presidente no final de semana lá nos Estados Unidos. Gostou do que ouviu, Mota? Eu achei a fala bem colocada, sóbria, prudente, adequada. Agora continua, né, aqui no Brasil a busca por motivos para tornar cada vez mais difícil as pessoas que apoiavam e ainda apoiam o presidente Jair Bolsonaro, né? Continua aqui essa campanha inacreditável para transformar o movimento político chamado de bolsonarismo quase como se fosse um crime. E agora estão tentando exportar essa campanha também para os Estados Unidos, né? Agora, é pouco provável que essa tentativa tenha sucesso, né? Porque as coisas nos Estados Unidos também não estão lá muito calmas. O FBI fez várias operações, olha que semelhança, em casos de políticos para recolher documentos confidenciais que não deveriam estar com eles. Parece que até o presidente Joe Biden também tinha os documentos que não podiam estar com ele, estavam na casa dele. E a última novidade nos Estados Unidos foi esse balão chinês, um balão espião que cruzou todo o território americano, transmitindo dados sigilosos, provavelmente, para a China. O presidente Joe Biden só soube da existência desse balão depois que ele já estava avançado sobre o território americano e decidiu esperar que o balão chegasse em cima do mar, ou seja, acabasse de atravessar todo o território, antes que ele fosse derrubado. E a desculpa era que isso era para evitar que o destroço do balão ferisse alguém na terra. Mas os republicanos estão dizendo que o motivo é outro. Eles estão dizendo que o Biden resolveu não derrubar o balão antes para não prejudicar a viagem do secretário de Estado Antony Blinken, que tem já passagem marcada para a China. E olha, gente, esse incidente do balão, aparentemente trivial, é coisa séria. É a primeira vez que a China invade de forma concreta o espaço aéreo continental dos Estados Unidos. E a pergunta que fica no ar, como o balão, é: e agora? O que vem por aí? Você, Zé, sua análise sobre as falas de Bolsonaro. Mota disse muito bem, esse balão pode ter sido assim um ensaio, né, e um teste. Tudo bem que o balão seja para medir condições meteorológicas, mas um grande teste de alcance, né, do território norte-americano.
Essa é uma realidade, né? Mas por aqui é o seguinte, essa fala do presidente Jair Bolsonaro foi muito importante. Muita gente aqui aguardava exatamente uma sinalização do presidente Jair Bolsonaro, uma demonstração clara de que ele está bem, a gente vê o semblante dele, vê o posicionamento dele muito bem, a estreia dele em matéria de uma nova profissão, pode ser, né, de palestrante pelo mundo, e evidentemente que ele descreveu muito bem o Brasil. O Brasil tem reservas até desconhecidas, né? A gente vê estudos mostrando aí mapas que poderiam, mapas de reservas minerais que poderiam ser exploradas e que não são até hoje. Enfim, o Brasil é um país que tem uma capacidade de produção de alimentos muito grande, é a maior insolação do mundo, tem um clima bom que não fica parte do tempo com o solo cheio de neve, ou seja, inviabilizado. Enfim, o Brasil tem muitas vantagens. E eu fico me perguntando que não é só o Brasil, toda a América Latina tem tudo isso. E por que a América Latina não se desenvolve como a região europeia se desenvolveu e outras regiões? Exatamente pela política. É a política que alavanca o processo de desenvolvimento, e o desenvolvimento é que faz a riqueza, porque distribui riqueza, e não um regime comunista ou socialista que distribui pobreza, porque não incentiva, porque não há investimentos e criação da modernidade, não há nenhuma possibilidade de criação. Nessa fala, o presidente Jair Bolsonaro, ele basicamente repete o que ele me falou aqui quando saiu. O Brasil não merece passar por isso, ele me disse. E outra coisa, vou entregar esse país bem melhor do que recebi. Lá atrás, o presidente Jair Bolsonaro dizia o seguinte: eu vou entregar o país. Nada de golpe, nada de pensar em quebra constitucional. É isso que ele está dizendo, mas que vê com reservas e ficou decepcionado. Claro que ficou, né? O Brasil entrou por um caminho inesperado, né? Era inesperado, e que não é o melhor caminho. Por que eu digo que não é o melhor caminho? Olhando outras gestões parecidas, olhando os nossos vizinhos que fizeram propostas parecidas. Portanto, está bem o presidente dizendo que vai ficar mais nos Estados Unidos, né? Não é aquele presidente moribundo, quieto, com depressão, que tentaram descrever dele, né? Gostei.